Senhor presidente, o Brasil tem 513 anos de existência desde o seu descobrimento pelos portugueses em 1500. E nós tivemos, ao longo destes 5 séculos de história brasileira, a oportunidade de, enquanto nação inicialmente colonizada, até a data de 1808, quando a coroa portuguesa, através de Dom João VI, veio ao Brasil e aqui permaneceu por 13 anos, até 1822, de naquele momento transformar a colônia na metrópole. A coroa portuguesa retornou para a Europa, voltou para Portugal. No entanto, Dom Pedro I, filho herdeiro de Dom João VI, permaneceu no Brasil. Em janeiro de 1823, houve a permanência definitiva do imperador Dom Pedro no Brasil, até quando houve a proclamação da República em 1889, há quase, portanto, 100 anos distantes da nossa última Constituinte de 1988, que agora comemora 25 anos. Nesses 513 anos, o Brasil só teve efetivamente um momento de pleno exercício da democracia, dos direitos de exercitar essa democracia na plenitude, nesses últimos 25 anos. E é claro que essa democracia nos permitiu também avançarmos do ponto de vista econômico e social. No entanto, nós que somos vizinhos de toda essa América Latina e compartilhamos com os demais 32 países que são nossos irmãos da América Latina, dentre esses 33 países que fazemos parte, hoje, no ano de 2013, apenas um não faz eleições diretas, como tem sido feito pelos demais, que é Cuba. Todos os outros demais conseguem exercer a democracia na plenitude. No entanto, o Brasil, que conseguiu reconquistar a sua democracia, que conseguiu estabilizar a sua economia e que, ao mesmo tempo, conseguiu promover uma boa e positiva inclusão social, ainda não encerrou os seus desafios e a sua tarefa. E eu quero me referir sobre o aspecto do conceito de desenvolvimento que nós ainda temos que perseguir e galgar. Vejam que os critérios econômicos que vão nortear esse desenvolvimento, ele passa pela linha da competitividade e a linha da busca da prosperidade para o conjunto de toda da nossa nação. Passa também por linhas de natureza social, que é a melhoria da qualidade de vida, a inclusão e também a melhoria da distribuição de renda para reduzir as distâncias sociais. E uma terceira linha, que é a questão das preocupações ambientais, que envolve o uso, a preservação e o bom gerenciamento dos nossos recursos naturais. E, por fim, as questões de natureza institucionais, que envolve a pactuação da sociedade, a segurança jurídica, a chamada Constituição das regras do jogo. E é um pouco em cima deste conceito de desenvolvimento que eu quero, na tarde de hoje, falar ao nosso país, falar ao Parlamento brasileiro e aos nossos cidadãos. Veja que quando o Fórum Econômico Mundial, que reúne hoje 148 países, deputado Augusto Coutinho, passou a estabelecer, através de um critério de 12 pilares de desenvolvimento, uma regra de dar um ranqueamento, dar posições para os países que avançam ou deixam de avançar na linha desse desenvolvimento que eu aqui me refiro. E desde 2006 e 2007, quando foi o primeiro levantamento, até o último levantamento de 2012 e 2013, o Brasil variou algumas posições de natureza positiva, temos que reconhecer. Mas, infelizmente, dentre as 148 nações que hoje fazem parte deste relatório mundial de competitividade, o Brasil, dentre as 148 nações, ainda encontra-se em 48º lugar. Veja que na área da inovação, o Brasil caiu
de 2006 para agora 2013, 12 posições. Nós reduzimos a nossa área de inovação de 37º lugar, caímos para 49º lugar. Na área da educação superior e treinamento, nós caímos de 2006 para 2013, 10 posições, de 56º lugar para 66º. Na área da saúde e da educação primária, que é fundamental pilar da questão da qualidade de vida, sobretudo da população mais carente, o Brasil mergulhou de 2006 para 2013 do 59º lugar para o 88º, caindo 29 posições. É isso que explica, inclusive, que pela primeira vez na história do Brasil, ao invés de nós reduzirmos o analfabetismo, o Brasil, infelizmente, passa a amargar um aumento do analfabetismo na população brasileira, o que é para nós algo extremamente ruim. Isso também explica que entre os países que fazem parte do chamado bloco do BRICS, que é Brasil, Rússia, África do Sul, Índia e a China, nossos índices de investimento hoje estão na seguinte ordem: China, 42,5% do seu produto interno bruto em poupança interna em investimentos. A Índia, 32,2% da sua poupança interna em investimentos. A Rússia, 21,7% da sua poupança interna em investimentos. A África do Sul, 19,3% da sua poupança em investimentos. E o Brasil, que era a bola da vez, a estrela em ascensão, hoje é uma estrela cadente e passa a estar em último lugar dentre os BRICS, com um investimento da poupança interna de 17,9% oportunamente, você sabe que no contexto desses Presidente BRICS, Benevides, só para concluir o meu raciocínio, já dou a Vossa Excelência a parte. E o Brasil passa a ser, portanto, a lanterna dentre os 5 países do BRICS. E fiz essa breve introdução, senhoras e senhores, para dizer que a herança bendita da estabilidade econômica durou no nosso país, nos anos mais recentes, somente até a fase final do primeiro mandato do presidente Lula. E isso se confirma com os dados que apresento aqui de maneira muito concreta e realista na tarde de hoje. Esse modelo, baseado na expansão do consumo, alavancado pelo alargamento do crédito, mas com um descuido das contas públicas, sobretudo das de natureza de custeio, ele se esgotou. Nós temos hoje vivido dias de que há uma sensação muito clara de que o atual governo não tem um projeto para o Brasil. Precisamos, portanto, de uma agenda para o país próspero e um país competitivo, presidente Felipe Maia. E o meu partido, o PSDB, de uma maneira bastante humilde, coloca-se à disposição para buscar, junto com a sociedade brasileira, apresentar essas linhas e esses projetos para o desenvolvimento que queremos perseguir. O PSDB tem, sim, essas ideias. Teve no passado, quando deixou a economia pronta para crescer e incluir os mais pobres. E agora se apresenta mais uma vez, dentro de uma perspectiva inovadora, capaz de colocar o país nos trilhos novamente. A começar pela defesa da democracia, nesse ímpeto de perpetuação do poder. Em mais de 10 anos, o PT, partido do governo, não só dilapidou a herança bendita que recebeu do PSDB e do povo brasileiro, que construiu esses ganhos sociais, econômicos, como também foi incapaz de fazer aflorar uma economia que pudesse se manter sustentada. Os exemplos se avolumam: baixos investimentos, obras cada vez mais caras e lentas, risco na nossa responsabilidade fiscal, a inflação mais alta dos últimos tempos, infraestrutura se deteriorando, competitividade em queda e uma desindustrialização extremamente ruim para empregos e para o parque industrial brasileiro. Vale aqui ressaltar a maneira pouco generosa e autoritária
como tem sido tratada a maioria dos prefeitos das cidades brasileiras que estiveram ontem lotando esse plenário, que não rezam, portanto, na cartilha do partido do governo. É hora, portanto, de uma reconstrução que nos devolva a esperança e o entusiasmo. O brasileiro não pode ficar refém dos donos do poder. O momento impõe a defesa corajosa da liberdade dos poderes, de novos valores que estabeleçam um padrão de honestidade na vida pública, a correta conduta como valores e princípios, não apenas nas palavras, mas na prática do dia a dia. A hora grave que vivemos requer que o país mude o gerenciamento tosco, fruto da pífia administração do governo central. Queremos eficiência na gestão, a busca incessante da inovação e a criatividade na construção de soluções que beneficiem a todos. O Brasil hoje é prisioneiro de um grupo centrado no partido do governo, que formaram nacos e tomaram para si espaços do Estado brasileiro em seu benefício próprio. O papel do PSDB é reconstruir o Brasil com bases organizadas, com metas de médio e longo prazo, dentro de um ambiente democrático acima de qualquer coisa, republicano, participativo, com progresso, justiça e com boas práticas de governança. E esse é o papel dos governantes e das lideranças que não deixarão se perder somente pela luta do poder pelo poder. Colegas parlamentares, estamos diante de um triste paradoxo. Quem não tem projeto para o Brasil é, infelizmente, quem hoje governa o país. Até as privatizações, que tanto demonizaram no passado, hoje foram feitas de maneira atropelada e incompetente. Muitas delas, inclusive, prejudiciais para a vida humana, tendo em vista as rodovias federais concedidas, que sem obras continuam a matar nos acidentes. No passado, por exemplo, o Brasil aplicou pouco mais de 2,2% do PIB em infraestrutura, quando o mínimo seria algo em torno de 5,5%, creio eu, por ano, até 2030, 2033. É um abismo. O valor investido está aquém do aplicado por países emergentes como África do Sul e Índia, pelos exemplos que dei do grupo do BRICS no início da minha fala. Depois de 5 anos da mudança do marco regulatório do pré-sal, ele foi um fiasco. Fiasco assim como foi o primeiro leilão de Libra. Nós viramos piadas mundo afora. O Brasil comprou do Brasil uma jazida de petróleo do Brasil e pagou 40% para o próprio Brasil com o advento da presença da Petrobras. Um governo que transforma jazidas em perdas, ao invés de transformá-las em riquezas para os brasileiros. A Petrobras perdeu 34% do seu valor de mercado. Viu triplicar nesse período, durante o governo atual, viu triplicar o seu endividamento e sofreu constrangimento de ver seus 60 anos comemorados com o rebaixamento da sua nota de crédito por uma das mais importantes agências internacionais. Para a tristeza dos brasileiros, a Petrobras hoje é a empresa não financeira mais endividada do planeta. Mas a incompetência e a falta de gestão são substituídas pela tentativa de se perpetuar no poder. Basta lembrar que depois dos 2 mandatos do presidente Lula, a presidente Dilma passa nesse instante o final do seu 3º ano de mandato, todos os dias fazendo campanha eleitoral e esquece de governar o Brasil. E aí promete-se tudo com o intuito de ganhar a eleição a qualquer custo. Tem uma espécie de monopólio da aparição. Todo dia na televisão, nos grandes jornais televisivos, e já esteve 16 vezes abusivamente usando a rede nacional de rádio e televisão. Vende-se ilusão, vende-se qualquer coisa para ludibriar o cidadão brasileiro. Os eleitores generosos ofereceram os votos no último domingo de outubro de 2010, na esperança de que eles seriam respeitados, mas acabaram iludidos. Esses votos não pertencem a quem vence as eleições.
Esses votos são dos eleitores brasileiros que, com certeza, vão rever com mais critério, com atenção redobrada, as propostas que virão no ano que vem nas eleições presidenciais. As pesquisas apontam que de cada 10, 6 não querem dar mais um mandato para a presidente Dilma. O próprio Banco Central já trabalha com uma estimativa de crescimento do PIB para esse ano de 2013 de apenas 2,5%. A situação é mais desanimadora ainda para o ano que vem de 2014. Segundo o próprio Banco Central do governo federal, aponta que o Brasil vai crescer apenas, nas estimativas, 2,1% o ano que vem. Para quem se arrogava gerente, como a presidente Dilma, é uma performance para lá de medíocre. A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, apresentou um relatório pessimista sobre o Brasil. Segundo dados apresentados pela organização, haverá recuperação na zona do euro, na China, no Reino Unido, mas o Brasil permanecerá nos grupos dos países de fraco desempenho econômico. Esse é um governo que tem uma volúpia fiscal sem precedentes e ainda assim gasta mal, porque não tem prioridades, não tem planejamento, não sabe o que faz. Do bolo fiscal, ou seja, de tudo que é arrecadado com os impostos, 60% ficam com a União. Apenas 26 vão para os estados brasileiros e 14 para os municípios. Em 2012, na área da saúde, com o bolo do Sistema Único de Saúde do SUS, a União investia em 2002, lá atrás, 56%. E os estados e municípios, 44%. Este ano, 11 anos depois, a coisa se inverteu. 45% foram investidos pela União, contra 55% dos estados e municípios que sofrem com esse aumento de custos no orçamento já bastante demandado. Como se pode observar, a carga tributária nunca esteve tão alta e nunca esteve tão desigual. E a indústria continua débil. A projeção para o crescimento do setor industrial para 2013 passou de 1,77% para 1,72%. Em meio a tudo isso, o que assusta é a projeção de inflação medida pelo INPC para 2013, que segue em 5,85%, de acordo com a pesquisa do Banco Central. Há 4 semanas, a estimativa estava em 5,81%. Para 2014, a projeção subiu de 5,92% para 5,95%. É a inflação de volta, trazendo o imposto mais lesivo para quem menos pode, que são os pobres, tirando a sua renda, tirando o seu poder de compra. A projeção de inflação para os próximos 12 meses, portanto, não é nada boa. A má gestão e os desacertos da política econômica do atual governo estão ressuscitando o dragão da inflação. É um perigo, um grande risco para os brasileiros, principalmente os endividados, que terão que conviver com uma taxa de juros, a taxa Selic, de 10,25% em 2014. A percepção generalizada, repito, é de perda de renda. Na área social, o Brasil piora. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nos coloca atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e do Peru. Na saúde, uma pesquisa divulgada pela qualificada agência Bloomberg colocou o sistema de saúde do Brasil como o pior do mundo entre os 48 analisados. Para se ter uma ideia da situação vexaminosa, o Brasil ficou atrás da República Dominicana, que é a nossa vizinha lá do Haiti, onde as forças do Exército Brasileiro tentam atenuar o sofrimento daquele que é um dos países mais pobres do planeta. E ainda assim, o ministro da Saúde do atual governo, ainda com esse fraco desempenho, péssimo nas áreas de saúde, se arvora a candidatar-se ao governo de São Paulo. Para o PT, contudo, é o vale tudo. O partido funciona em nome da perpetuação do poder. A máquina de propaganda e marketing é voltada para confundir corações e confundir mentes. Os compromissos de campanha são mutilados durante o governo
quando o partido alimenta suas ambições de poder, transformando esperanças em angústias para o cidadão pagador de impostos e eleitor enganado. E repito, vá hoje a uma Santa Casa, vá hoje a uma entidade beneficente que atua sem fins lucrativos para fazer a saúde pública e pergunta por que há mais de 10 anos a tabela SUS não é reajustada. Por que o governo federal retirou nesses quase 10 anos quase 11% do que colocava em saúde? Pergunte por que 13 mil leitos, repito, 13 mil leitos do SUS foram fechados só nos últimos 2 anos e meio. Tem-se um dos piores desempenhos na área de saúde de toda a história republicana. Vou concluir, senhor presidente. E ontem faço apenas mais uma remissão ao que eu vi aqui de um dos 500 prefeitos que estavam presentes aqui, chamando a atenção pela desoneração que se faz do bolo fiscal, a penalidade que se impõe aos municípios brasileiros, que não conseguem fechar as suas contas, que não conseguem sair dos limites prudenciais, porque o governo federal lhe virou as costas e faz esmola com o chapéu alheio. E eu ouvi aqui ontem de um prefeito, eu como prefeito de uma cidade do interior do Nordeste, não quero ganhar mais máquina do governo federal, porque o governo federal me dá uma máquina com uma mão e me tira 20 outras do meu orçamento, me tirando recursos do meu fundo de participação. E concluo, deputado Felipe Maia, pedindo a Vossa Excelência 1 minuto de tolerância. Senhoras, senhores, povo brasileiro, é preciso, portanto, construir um outro caminho para retomar o crescimento, dominar a inflação e dividir com cada brasileiro a sensação de que um novo Brasil é possível. O país não pode continuar sendo governado por quem não tem projeto. O PSDB, partido que pertenço, coloca com maneira muito humilde ideias, propostas e um projeto para o Brasil. E sabe que pode fazer, construir um Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares.